Senhoras e senhores, muitas informações do Fluminense nesse vídeo. Reforço chegando para assinar, já está no Rio de Janeiro. Nova parcial de ingressos para Fluminense e Palmeiras. Também rodada do Campeonato Brasileiro é boa para o Flu ali na parte de baixo da tabela. E também os investimentos do Fluminense na temporada. Muita gente fala que o Fluminense não tem dinheiro, mas o Fluminense investiu uma quantia considerável em 2024. Então vai deixando o seu like, ativando as notificações, já vai comentando da onde que tá assistindo a Central Fluminense, que a gente vai mandar um abraço para você. E agora a vinheta rápida vai passar e eu vou contar todas essas informações. Vou começar falando aqui da notícia trazida pelo jornalista do GE, Marcelo Neves, sobre a nova parcial de ingressos para Fluminense e Palmeiras. Faltando aí agora menos de uma semana para o confronto no Maracanã, já são mais de 30 mil ingressos vendidos. Torcedor tricolor, a torcida do Fluminense mostrando mais uma vez a sua força. O momento é difícil no Campeonato Brasileiro. O Fluminense só tem 8 pontos em 16 jogos, é muito pouco, mas a torcida segue acreditando na recuperação do Flu. Então essa parcial pode aumentar e muito. O Fluminense conseguindo uma vitória aí contra o Cuiabá no domingo, eu tenho certeza que vamos colocar mais de 50 mil pessoas contra o Palmeiras. Jogo grande, jogo para o Fluminense, né? Vencendo o Cuiabá, vencendo o Palmeiras, entrar definitivamente no campeonato e iniciar essa arrancada rumo fora o Z4, né? Rumo sair dessa zona da confusão que é muito ruim. A torcida tricolor está realmente com muito medo que o Fluminense possa ser rebaixado. Também quero falar aqui, já abordei um pouco sobre a rodada do Fluminense. Eu vou falar sobre Atlético Goianiense e Grêmio, que perderam seus jogos. O Atlético Goianiense foi derrotado em casa pelo Vasco, enquanto o Grêmio perdeu para o São Paulo no Morumbi. O único do Z4 que venceu foi o Corinthians, que bateu o Criciúma na terça, 2-1 de virada em casa, mas segue na zona do rebaixamento com 15 pontos. E aí o Fluminense, como eu falei, tá com esse jogo a menos contra o Atlético. Para quem não lembra, para quem não sabe, o Fluminense não jogou nesse meio de semana, nessa rodada, por conta de um compromisso do Atlético Paranaense pela Copa Sul-Americana. Tem uma fase mata-mata extra agora na Sul-Americana, tanto o Internacional que enfrentaria o Flamengo e o Atlético Paranaense que enfrentaria o Fluminense tiveram seus jogos adiados. O Vitória também, a primeira equipe fora da zona do rebaixamento, também perdeu para o Fortaleza fora de casa. Então tá assim a tabela: Juventude 12º, Internacional 13º com 19 pontos, Criciúma com 17, mas o Criciúma tem 15 jogos, ainda tem 2 jogos a fazer. O Inter tem 13 só, o Inter ainda tem mais jogos ainda, então o Inter, eu acho que ele não entra nem nesse balaio aqui de segunda página de tabela. Cuiabá tem um jogo a fazer, 17 pontos, Vitória fez todos os jogos, o Corinthians fez todos os jogos, o Grêmio tem 2 jogos a fazer, o Atlético Goianiense fez todos os jogos, o Fluminense tem um jogo a fazer. No mínimo aí o Fluminense vencendo o Atlético Paranaense, né? A gente conta essa rodada adiada, o Fluminense estaria ali com 11 pontos, a 4 pontos de sair da zona do rebaixamento, mas ainda assim seria uma situação muito ruim. O Fluminense precisa começar a pontuar. Cuiabá vencer, Palmeiras vencer, Bragantino vencer o Bahia em casa, conseguiu uma arrancada. Cara, o Vasco conseguiu 4 vitórias seguidas e o Vasco já foi para a primeira página da tabela. O Fluminense conseguindo 4, 5 vitórias. Claro, a gente está falando de um time que em 16 só ganhou 1. Mas o Fluminense vai precisar disso para sair da zona. Se o Fluminense não conseguir vitórias em sequência, vai ficar muito difícil. Então eu estou imaginando um cenário otimista aqui, positivo. O Fluminense conseguindo 4, 5 vitórias seguidas, o Fluminense sai dessa zona de confusão aí, cara. Sendo bem sincero, eu acho que o Fluminense consegue sair da zona, porque a galera tá perdendo muito, a galera tá tropeçando, só que o Fluminense também não tá se ajudando. Se o Fluminense começar a se ajudar, eu acho que tem potencial para a gente sair dessa zona de rebaixamento, mas
A situação é essa de momento, torcedor tricolor. A tabela do Campeonato Brasileiro, eu sei que muita gente não tá nem afim de olhar muito, eu sou um desses, mas é o meu trabalho informar, mostrar como está a situação atual do Fluminense. Deixa o seu comentário sobre a parcial de ingressos, vai para o jogo, vai em qual setor? Deixa o seu comentário e comente também sobre a classificação da tabela. Você acha que o Fluminense é capaz de conseguir 4, 5 vitórias seguidas para sair dessa zona da confusão? Você acha que o Fluminense consegue sair antes de qual rodada? Deixa seu comentário. Vamos falar de reforço chegando para assinar com o Fluminense? Eu tô falando do zagueiro Inácio, gente. Ele desembarcou no Rio de Janeiro na noite dessa quarta. Ex-Sport Cristal chegou no Galeão no início da madrugada de quinta e está agendado para que faça exames médicos e, sendo aprovado, assinar contrato com o Flu já nessa quinta-feira. O Fluminense vai adquirir 80% dos direitos do jogador por 2 milhões e 200 mil dólares, o equivalente na atual cotação, 11 milhões e 900 mil reais. Então, informação importante, o zagueiro será jogador tricolor. E aí fica essa dúvida, o Fluminense vestindo essa bagatela no Inácio. Será que rola uma obrigação, ele já chega sendo titular? Eu acho que não, eu acho que o Inácio vai chegar ali de mansinho, sendo uma das últimas opções da zaga do Mano Menezes. Eu sei que muita gente vai falar, mas pô, ele vai ser a última opção, tá vindo caro pra beça. Mas é questão de também gerir o grupo. O Mano Menezes sabe que tem jogadores na zaga. O Antônio Carlos está desempenhando um papel ok até depois da saída do Fernando Diniz. Eu acho que o Antônio Carlos subiu de produção após a saída do Diniz, porque parou de ficar mais exposto. O time do Diniz era muito exposto e isso prejudicava muito os zagueiros, né? O Fluminense ele parou de tocar a bola lá atrás, né? Fazer aquele jogo aproximado próximo ao nosso gol, e isso também facilitou. Agora o Antônio Carlos está igual um jogador de beisebol, rebatedor. O Mano Menezes gosta desse tipo de zagueiro. E assim, sendo bem sincero, é capaz de a gente ver a dupla de zaga Thiago Silva e Antônio Carlos. O Antônio Carlos não vem mal não, gente. A gente critica aqui quando tem que criticar, mas tem que elogiar quando o jogador vai bem. É um jogador que cresceu de produção, pelo menos na minha visão, acompanhando os últimos jogos. Você pode deixar o seu comentário se você discorda. A gente vai debater aqui, claro, com o devido respeito. Mas o Inácio é um cara que vai chegar muito forte. Importante lembrar, o Manuel ainda não ficou à disposição do Mano Menezes também. Eu não lembro se o Manuel jogou com o Mano Menezes no Cruzeiro. Eu tenho até que depois confirmar essa informação. Mas é um zagueiro conhecido também, que tem nome, já foi titular aqui no Fluminense. São jogadores, sinceramente, assim, de algum peso aqui no futebol brasileiro. Se você falar Manuel e Antônio Carlos, campeão brasileiro pelo Palmeiras, Manuel já passou por inúmeras equipes também, mas o momento do Fluminense fez que tivesse que contratar outro zagueiro aí para ser opção ao Mano Menezes, mas tem muita gente achando que o Inácio chega para ser titular, ocupar a posição. Eu, sinceramente, eu não tenho toda essa certeza, não. É uma contratação, assim, meio que no desespero do Fluminense, isso é inegável, seria uma excelente aposta, na minha visão, no início da temporada, mas da forma que está sendo feito nesse meio de temporada, o valor que o Fluminense está pagando, não sei se o Inácio ele é esse jogador que as redes sociais estão falando aí dele, de que, meu Deus, é muito bom, lá Muralha no Peru. Nunca foi assim aqui no futebol brasileiro. Então eu estou pregando cautela ao falar do zagueiro Inácio, mas eu vou desejar, claro, boa sorte, seja bem-vindo, tomara que dê muito certo. Tomara que seja um acerto da diretoria do Fluminense, que o Inácio chegue, jogue, seja lá Muralha tricolor junto com o Thiago Silva na zaga, mas eu sinceramente não tenho essa confiança toda no futebol do Inácio ainda. Acho que ele é um zagueiro comum ali, que ao lado do Thiago Silva deve crescer um nível caso ele seja titular. Mas fato é que ele já está no Rio de Janeiro, será jogador do Fluminense e já deve ficar à disposição em breve para o técnico Mano Menezes. Eu quero sua opinião sobre o Inácio. Bom jogador? Você acha que vai chegar e ser titular? Acha que ele vai chegar no final da fila? Deixe o seu comentário, torcedor tricolor. Antes
Antes de continuar com as pautas aqui, vou mandar um abraço para a galera que está sempre comentando aí nos nossos vídeos, da onde que está assistindo. Éder de Cordeiro aqui no Rio, Robson João Dourado na Bahia, Assis de Manaus, Marcos Afonso aqui do Rio de Janeiro e pro Pedro Ramos de Vitória. Então, deixe o seu like porque você vai ajudar demais o nosso canal a continuar crescendo. Ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo da Central, para você sempre ficar bem informado. No comentário fixado tem um link do nosso canal no WhatsApp. As informações que a gente apura, que a gente traz, saem primeiro lá. Então clica aí, clica lá em seguir. Quando abrir no WhatsApp, você vai estar acompanhando todas as notícias do Fluminense. E a Central Fluminense é na velocidade da luz, você vai ver bem. Então, comenta também da onde que está assistindo, que a gente vai mandar um abraço para você. Então, vamos continuar com as informações aqui, porque eu quero falar dos investimentos do Fluminense 2024. O portal GE traz informações muito interessantes. Contando apenas o valor de aquisições, o Fluminense investiu mais de 42 milhões e 100 mil reais, valor que pode aumentar por conta da negociação com o Facundo Bernal, volante do Defensor do Uruguai. Caso seja contratado, a tendência é que ele supere o Davi Terãs, que custou 14 milhões no início dessa temporada. O Thiago Silva chegou livre, o Nonato veio por empréstimo. Então são jogadores que estão chegando aí na janela de graça, a gente pode dizer assim. O Nonato Fluminense nem pagou pelo empréstimo, o Thiago Silva estava sem contrato com o Chelsea. Segue a lista aí de aquisições de 2024 do Fluminense. Terãs, 14 milhões. Inácio, 12 milhões. Kevin Serna, 9 milhões e 700 mil. Lelê, 4 milhões. E o Antônio Carlos, cerca de 2 milhões e 400 mil. O GE traz essa informação e trouxe no início do ano que o Fluminense pode pagar até 91% da sua janela de transferências de janeiro com os valores da chegada do Luiz Henrique para o Botafogo. O Fluminense tem direito a quase 16 milhões, que pode se tornar 19, caso as metas sejam alcançadas. Luiz Henrique, jogando com frequência do Botafogo, talvez atinja algumas metas. Contando apenas os reforços da primeira janela do ano, foram gastos 20 milhões e 800 mil reais. Então, é um Fluminense, torcedor tricolor, que a gente sabe dos problemas financeiros, o presidente sempre fala que não tem dinheiro e etc e tal, mas tá aí, mais de 40 milhões investidos. Claro que esse valor nos dias de hoje não é tão impressionante assim como era há 10 anos atrás. Hoje a gente vê aí times contratando jogador por altas cifras. Botafogo pagou mais de 100 milhões no Luiz Henrique. Flamengo foi lá comprar o Nico de la Cruz por 80. Claro que são movimentações mais atípicas, né, do clube chegar e trazer um cara que é realmente muito bom. Geralmente as cifras ficam ali 10, 20 milhões, algo que o Fluminense não pode fazer toda hora, mas o Fluminense está investindo. Investiu e a gente tem que cobrar, por mais que esse investimento não seja tão alto, que esse dinheiro seja utilizado de forma correta. O que não pode é o Fluminense contratar e 6 meses depois esse jogador está saindo, como é o caso do Douglas Costa, como deve ser o caso do Gabriel Pires, porque o jogador teoricamente veio de graça, mas o Fluminense tem que arcar com a rescisão, e aí saem alguns milhões que poderiam ser úteis para outra coisa, fora os salários gastos aí com o Douglas Costa e o Gabriel Pires. Outros jogadores que foram contratados e que não estão rendendo muito bem, que ocupam esse espaço na folha que poderia ser usado para trazer alguém que agregue de fato ao time do Fluminense. Então, por mais que esse valor, por mais que o Fluminense não esteja tão forte financeiramente no mercado, a gente tem que cobrar o Fluminense investir de uma forma legal, de uma forma ideal. O Fluminense usar mais o scout, usar mais, dar mais respaldo a esse departamento dentro do clube, para a gente tentar fazer mais acertos do que erros. Hoje, o Fluminense, a gente pegar o balanço de 2024, as contratações foram muito ruins. Agora a gente tem que esperar essas contratações no meio do ano, que a maior parte não me agradou particularmente, muito torcedor está animado.
Acaba que é um sangue novo, eu acho difícil ficar pior do que estava. Sinceramente, acho que essa galera que chega, no mínimo, vai dar mais sangue, vai correr mais, vai dar mais intensidade a essa equipe, mas tecnicamente, tirando ali o Thiago Silva, a gente tem dúvidas da maioria deles. Então vai ser aquela coisa de realmente se surpreender, tirando o Thiago Silva, são jogadores aqui que muita gente pouco viu e que não são jogadores destaques, grandes destaques assim, nos lugares que estavam. Assim. O Serna é destaque do Alianza Lima. O Alianza Lima não se destacou em nenhuma competição intercontinental. O Alianza Lima não foi campeão nacional. Complicado. E o Serna tinha acabado de chegar, chegou essa temporada lá pro Alianza Lima. O Inácio também não foi campeão no Sport Cristal. O Sport Cristal ficou na pré-Libertadores. O Bernal tá lá no Defensor, que é uma equipe pequena do Uruguai. Nonato estava encostado no Santos. Então são caras assim que tem que dar muito certo. Vamos torcer muito para dar certo. Mas são jogadores que não chegam para realmente causar impacto técnico. Eu acho que é mais a questão do sangue novo, dessa galera querer mostrar o seu valor aqui no Fluminense, que eu acho que já vai ajudar, já vai agregar muito. Mas não sei a sua opinião, torcedor tricolor. Quero saber sobre os reforços. Considera essa temporada de contratações da gestão do Fluminense boa? Ruim? Comenta aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Saudações tricolores. Tamo junto.